Fala pessoal, bom dia! Hoje é dia 16 de outubro, sexta-feira, a gente está começando mais um XP Connection, o último da semana. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim, bom dia a todos. Pois é, terminando essa semana, trazendo bastante informação para vocês aqui. Por favor, todo mundo dando ok aqui, se tiver imagem e som, tudo perfeito para a gente começar nosso programa último da semana. Boa, acho que vale a pena dar um panorama geral. Hoje a gente tem até quando a gente estava saindo da mesa, bolsa para baixo e dólar para cima. De qualquer forma, tem muita questão externa aqui, a gente vai falar um pouquinho disso, mas também nosso cenário doméstico. Hoje a gente teve alguns dados ali de BCBR que vieram abaixo do esperado. A gente teve dados de emprego, né, na indústria também. Recuou bastante. A gente tem a questão política pegando muito, mas talvez um dos principais assuntos ali internos seja a redução da meta fiscal para esse ano, né? Acho que de ontem para hoje ficou bastante no radar ali dos investidores essa questão da redução da meta fiscal. A gente vai começar por aí, depois a gente fala um pouco do cenário político que tem afetado a nossa economia, mas envie suas perguntas aí com relação a empresas que também a gente fala um pouquinho de fundamento. Mas, Gustavo, como é que a gente pode entender essa questão da redução da meta fiscal de 2015, né? Em julho o governo já tinha reduzido, agora parece que as receitas não vão vir de acordo e eles querem reduzir mais. Você tem a questão das pedaladas, como é que a gente consegue amarrar tudo isso para esse orçamento ali que está todo mundo falando? Certo, a gente teve então em julho aquela apresentação que eles reduziram de 1,13, se não me engano, para 0,15 a meta fiscal, mas também uma parte que não ficou tão nas manchetes é que esse 0,15 também poderia ser menor caso algumas receitas específicas, em torno de 25 bi, 26, não fossem alcançadas, caso elas fossem frustradas. Então seria permitido que atingir um déficit primário, no caso, caso elas não fossem alcançadas. Por dar dois exemplos, algumas concessões e repatriação de recursos, medidas então não conseguiram essas receitas e agora estão cogitando novamente já anunciar uma revisão na meta do superávit. E com toda a questão do TCU que ocorreu nas últimas semanas, eles estão querendo já dessa vez pagar de uma vez todas as pedaladas, trazer tudo para o orçamento de 2015, para que 2016 já fique, digamos assim, mais limpo. Já toma de uma vez o golpe no orçamento, e em 2016 já alcança de uma vez o superávit primário que eles esperam, e aí estabiliza para o longo prazo. Mas a questão é essa, eles então em julho eles reduziram a meta do superávit fiscal, mas deixaram aberta a possibilidade de ser ainda menor, caso não acontecesse algumas receitas, caso não conseguisse. Não conseguiram, então agora estão cogitando já de novo mexer nelas. E incluir o PAC também como margem de manobra para deixar ainda maior a frustração de receitas. Lembrando que também a gente tinha algumas receitas de IPO programadas ali para esse ano, o IPO da Caixa Seguridade, do IRB também, que ficaram para o ano que vem, de acordo com informações. Então, o pessoal empurrando ali, e talvez eles tenham que fazer essa manobra, né, de jogar tudo que é ruim para esse ano, pagar as pedaladas remanescentes, deixar o IPO para o ano que vem, já que a gente está com esse 2015 o orçamento bem comprometido, já joga para esse orçamento e aí começa o ano limpo para 2016 para tentar alcançar aquele 0,7% do PIB, né? Então acho que talvez seja um pouco dessa a estratégia. Obviamente que não é fácil assim. Você rever de novo o orçamento para esse ano vai trazer muito ruído, né? A gente viu a Fitch acabou de rebaixar a gente, apesar de manter o grau de investimento, deu o outlook, a perspectiva negativa. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. De qualquer forma, não é uma coisa trivial ali, e para a sociedade assim vai ter alguma comoção nesse sentido, mas a ver, de novo, o pessoal está falando até num déficit de 60 bi para esse ano, né? Porque, como você falou, eles tinham essa previsão de 20 bi de déficit, mas 40 bi de pedaladas ali. Você pode chegar até a 60 bi para esse ano, então é algo preocupante, né? Por isso que
hoje nos noticiários ali muitas notícias e informações sobre esse orçamento de 2015, né? Como se não bastasse a preocupação com 2016, agora essa preocupação com 2015. A gente não está vendo estabilizar nenhuma forma, nenhuma medida passando para realmente deixar as coisas mais em ordem. Junto a isso, a gente teve também IBCBR, que é uma proxy ali de PIB e mostra um pouco da nossa atividade econômica e pelo que a gente viu veio abaixo do esperado, né? Isso, o IBGE divulga o PIB trimestral, então o Banco Central ele criou um indicador para tentar ajudar os mercados a acompanhar a atividade mensalmente, para ajudar nas projeções, ajudar em diversas partes para os analistas. O que aconteceu é que a gente já tinha alguns indícios de que a atividade estaria ruim nesse terceiro trimestre, que são a produção industrial e as vendas no varejo, que elas estão vindo bem fracas. E a confirmação é quando vem esse BCBR, que ele não é perfeito, não é um indicador que corresponde perfeitamente ao que ocorre no PIB realmente, mas ele é praticamente, ele é bem acompanhado pelo mercado porque ele traz bem o que está acontecendo e ele está mostrando que a atividade no terceiro trimestre está bem ruim, está caindo bem forte e isso está se arrastando ainda para o quarto trimestre, o que está preocupando ainda mais porque a gente já tinha que estar saindo dessa crise, mas não está nem perto de, segundo os indicadores, não está nem perto de estar vendo a luz no final do turno. Boa, então na parte fiscal e econômica foram esses os destaques. A gente tem também o nosso panorama político, né, que isso também influencia muito na economia, seja por conta da rixa Congresso-Planalto, que dificulta a parte de medidas fiscais, CPMF, etc., mas as investigações da Lava Jato estão cada vez mais perto do Cunha, por exemplo, também do Lula. A gente teve algumas informações ontem, mas começando aqui pelo Lula, ontem ele teve ali reuniões com deputados do PT e o discurso foi, primeiro, aquele descontentamento com o Levi, o Lula comentando que ele já teria prazo de validade. Muito se fala aí na substituição pelo Meirelles, mas ele foi enfático nesse ponto, o Lula, e também algumas pessoas já especulando que assim que mantiverem os vetos da Dilma com relação ao reajuste judiciário, etc., eles já estariam articulando para a saída do Levi. Então, lembrando que novembro é essa votação dos vetos. Então, hoje na mídia, muita conversa aí sobre essa questão do Levi, que obviamente seria ruim. A gente acabou de ser rebaixado pela FIT, então uma troca aí de ministro da Fazenda pode trazer também mais estresse. Mais incerteza, né? Mais incerteza e mais prêmio de risco. Também o Lula comentou aí para a bancada do PT ficar alinhada e parar de atacar o Cunha, porque se a gente lembrar, agora está nas mãos do Cunha começar ou não o processo de impeachment, então o governo querendo articular e se aproximar do Cunha, então o Lula veio justamente para isso. Ele está em Brasília desde ontem, ele veio justamente para fazer essa aproximação com o Cunha, e o Cunha está obviamente jogando ali e fazendo negociações tanto com o governo como com a oposição, depois que o STF deu um pouquinho mais de poder ali para a decisão do Cunha, tá? Então é um pouco do político isso que tem afetado, né, também. Duas coisas, dois comentários, né? O primeiro é que depois da reforma ministerial a gente vê cada vez mais o Lula presente no governo, né? Conseguindo colocar um dos seus principais aliados, Jacques Wagner, como ministro da Casa Civil, tirando o Mercadante, que é um pouco desafeto dele. E agora o passo seguinte natural era tentar interferir no ministro da Fazenda. Então, tirando Joaquim Levy, a ideia dele, e colocando talvez o Meirelles ou algum nome de sua confiança, seria o passo natural. A gente está vendo, então, caminhando para isso, já que ele já conseguiu botar o ministro da Casa Civil como alguém de sua confiança, o passo natural é esse. Na parte do Cunha, o Cunha se vê numa situação que ele tem todo o poder, mas a partir do momento que ele tomar uma decisão, ele fica sem nada, né? Uhum. Então, ele tem todo o poder de iniciar um processo de impeachment ou não, e isso é interessante tanto para a oposição quanto para o governo,
mas na medida que ele tomar a decisão de iniciar ou de não iniciar, ele já não é interessante para nenhum dos dois, então ele fica nessa. É aquela última bala no pente do Cunha, E então vai ele deve ficar segurar por até um o final. tempo, né? Vai segurar, sabe exatamente do que poder que ele tem, ele conhece muito as artimanhas, as articulações, e vai tentar fazer disso o mais proveitoso possível para si. Se tem alguém que conhece aí toda essa parte política e jogar com o poder, esse é o Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Então é isso, na parte política a gente tem que ficar de olho justamente na questão do Levi e do Cunha, lembrando que também a Lava Jato chegando mais perto do Cunha, algumas notícias aí de que ele teria usado o mesmo trâmite e o mesmo operador que o Cerveró para abrir contas lá na Suíça. Então isso aí deve ser combustível justamente para essa negociação com o governo, já que a Lava Jato está chegando um pouquinho mais perto dele. Bom, na parte de política e economia é isso. Vou passar aqui, já deu para dar um pano de fundo aí, passar para algumas dúvidas antes da gente falar um pouquinho mais de FIT e também do cenário externo. Começando aqui com o Fernando, ele está perguntando de Braskem, que sobe hoje, e o que a gente acha do ativo. Provavelmente o Braskem deve estar subindo um pouco com relação ao beta do dólar, né? Dólar para cima aí tende a ajudar a Braskem. Agora, em termos de fundamento, a gente não gosta de Braskem. Alguns motivos, apesar dela ser uma empresa de fato exposta a dólar, a gente tem toda a questão das investigações ali para frente. A gente tem a Lava Jato também, esses contratos com a Petro. Mas o que chama atenção é que os principais controladores da Braskem são Petrobras e Odebrecht. A gente pode ver ali algum fluxo vendedor, seja de um ou de outro, dadas as condições atuais, por exemplo, Odebrecht na Lava Jato. A gente pode ter alguma coisa nesse sentido. São os dois principais controladores aí da Braskem. Então, pressão por conta dos papéis e participação da Petro e da Odebrecht. E dois, por conta de investigação na própria Braskem. A gente não gosta de tomar esse risco. Para você ficar exposto a dólar, a gente prefere outros ativos que também se beneficiam do dólar num patamar mais alto, mas não tem esses riscos aí de governança que tem a Braskem, tá? O João está perguntando aqui, ele falou que está estudando a entrada para longo prazo em empresas de educação. Ontem, depois do anúncio da Croton, as ações subiram bastante. A dúvida dele é se os resultados da Anima ou Croton estão fracos, essas ações ainda devem sofrer alguma correção no curto prazo. Bom, falando do setor como um todo e também já puxando o gancho para o resultado de captação da Croton ontem, a gente vem falando, né? Apesar de a gente já viu dados de captação de Anima, Ser e Croton, e viu uma queda bem forte na parte de FIES, então já era um pouco esperado, e até na Croton foi forte essa queda de captação do FIES, mas especificamente na Croton ela conseguiu contrapor isso com uma bela captação ex-FIES, né? Uma captação orgânica ali forte, então isso aí fez com que a captação caísse só 6%. Então foi um dado bem interessante esse, e até por isso o mercado ficou animado, porque mostrou resiliência, mostrou que de fato, como todos esperavam, o FIES está caindo, mas eles ainda estão conseguindo segurar com a captação normal. Então isso aí foi bom, como você disse, o papel esticou bastante, e a gente deve ver um pouco dessa toada para os resultados, né? Resultados ali não tão expressivos como nos últimos trimestres, onde o FIES estava todo vapor, mas eles ainda conseguindo ter resiliência. Tem uma base grande, por exemplo, o Croton, metade ali quase da base é EAD. Então, você tem um pouco de diluição dessa exposição a FIES nos resultados. Então, a gente, no final das contas, a gente gosta do setor, a gente prefere sempre Croton, porque você está exposto ali, você está num ativo onde o management, a gestão é muito boa. Num momento de mudanças aí do setor, é onde você quer estar, na melhor gestão, porque é nesses momentos que ela gera valor. Então é um pouco disso. Em termos de valuation, tem muita coisa já no preço. A gente só alertaria para não ter muita concentração,
porque a gente está vendo essa volatilidade de curto prazo. Agora, se você está olhando médio e longo prazo, Croton é uma boa diversificação. De novo, hoje a gente tem, por exemplo, 10% da carteira, a gente não teria mais que isso, mas é uma bela oportunidade de diversificar. Anima, no caso, tem mais exposição a FIES porque a base de ensino à distância é pequena, então você acaba diluindo menos. Por isso que a gente prefere Croton, além da liquidez em Croton ser muito melhor, tá? Com isso a gente já mata também a pergunta do Renato, que estava perguntando se tem fôlego ainda a Croton. A gente acha que para o médio e longo prazo, sim. Indo para a próxima, a gente teve o EPM perguntando de BIF, Minerva. Hoje a gente teve algumas notícias de Minerva que ela está tentando reposicionar ou fazer um plano alternativo para o escoamento de cerca de 20 mil cabeças de bovinos ali. A gente teve ali aquele acidente, aquele naufrágio dia 6, então paralisou o terminal ali de Vila do Conde, então para escoar ela está tentando achar uma alternativa a isso. Falando do case, de novo, dos frigoríficos é o que a gente prefere, a gente não tem exposição nenhuma a esse setor, a gente prefere estar exposto a dólar via, de novo, papel e celulose. Mas se tivesse que escolher uma, seria Minerva ali, já que JBS você tem também a questão da CPI do BNDES e Marfrig a gente não gosta da governança corporativa, tá? Indo aqui para a próxima, o Rock Trader perguntando se a gente ouviu falar de algum papo de algum banco pequeno quebrando. Bom, por enquanto a gente não ouviu falar nada disso, a gente vai manter no radar mais nada. Nenhuma notícia sobre isso até então que a gente tenha visto, tá? Bom, voltar aqui e falar um pouquinho de Brasil e FIT, né? Ontem a gente teve essa informação relevante da FIT rebaixando a gente, um degrau, mas mantendo o grau de investimento, deixou nossa perspectiva negativa. O mercado até esperava, né, um pouco, no começo sofreu, depois voltou. Mas o que você está achando ali? Até você estava comentando que o CDS, a gente foi rebaixado, o CDS caiu. Não mudou muita coisa. O que você pode falar ali da FIT? Eu vou pedir depois para botar a apresentação, só dar um comentário antes. A FIT fez basicamente o movimento que o mercado aguardava, mas uma parte dele ainda tinha uma dúvida se ela faria um movimento mais ousado de rebaixar 2 graus de uma vez só, e o Brasil já viraria grau de especulativo pela FIT. Mas não foi o que ocorreu, então realmente a FIT só fez um movimento natural, um movimento que ela sempre faz, de rebaixar 1 grau por vez, e ainda deu o comentário de que o próximo movimento deve ocorrer entre 1 ano e 1 ano e meio, com uma exceção seria muito forte se ocorresse algo bem além do esperado, alguma turbulência política, alguma turbulência econômica que realmente fizessem com que eles não mantivessem o padrão deles. Eu queria botar na tela, a gente tem aqui o quadrinho que a gente preparou com uns países parecidos com o Brasil, mas aqui a gente tem a S&P, a Moody's e a Fitch com o seu rating e a perspectiva de cada uma delas. Primeira linha, então, a gente tem o Brasil, a S&P a gente já perdeu o grau de investimento por ela, a Moody's e a Fitch a gente está 1 grau acima entre a divisória entre grau de investimento e grau especulativo. A diferença é que agora, pela Fitch, a gente já tem a perspectiva negativa e pela Moody's a gente ainda tem a perspectiva estável. Então, na teoria, a Moody's primeiro ia rebaixar a perspectiva para depois rebaixar o rate, mas não é um padrão também. A S&P já rebaixou direto. O que eu quero mostrar aqui de interessante para a gente é essa linha da Rússia. A Rússia, então, ela já tem o BB+, então ela está no mesmo rating que a gente pela S&P. Ela está com agora BB-, igual a gente na Fitch, perspectiva negativa também perspectiva negativa na S&P. A diferença está na Moody's, que ela já foi rebaixada e tem a perspectiva negativa, enquanto a gente não foi rebaixado pela Moody's. Provavelmente o nosso cenário deve ser ficar com essa linha aqui, igual a da Rússia, daqui a uns 6 meses pelo menos. Essa é a tendência do Brasil, ou seja, a Moody's rebaixar a gente e a Fitch manter o grau de investimento por pelo menos um período mais prolongado. Lembrando que a gente está praticamente 1 ano desde que a crise na Rússia estourou de vez, para os mercados ficarem bem preocupados com ela, que o CDS estourou, toda aquela questão de o que ocorreria com a Rússia. E em janeiro, as agências começaram a se posicionar, começaram a rebaixar a Rússia, e a Fitch ainda manteve o grau de investimento na Rússia até hoje.
Já está bem claro que a situação da Rússia é crítica e vai demorar bastante para recuperar. E até hoje a Fitch não rebaixou a Rússia. Por isso que a gente quer deixar um pouco pode trazer para agora para a gente quer deixar essa mensagem que a Fitch é uma agência um pouco mais paciente, ou pelo menos com movimentação um pouco mais lenta comparada às outras. Enquanto a S&P já rebaixou o Brasil direto quando teve a perspectiva para o orçamento de 2016 deficitário, a Fitch não rebaixou a Rússia até hoje. Então, se ela diz que realmente espera entre 1 e 18 meses, dificilmente algo muito forte precisa ocorrer para que ela rebaixe. Mas a Moody's já deve fazer o movimento contrário, já deve rebaixar sim no ano que vem. Aí sim precisaria ser um movimento muito grande contrário, favorável, para que isso não ocorresse. Mas acredito que a Moody's deve rebaixar e a gente já teria duas agências tirando o grau de investimento do país, o que já consolida como o Brasil sem grau de investimento. Boa. Então, ficar de olho nisso. Ontem a gente teve algumas entrevistas. Hoje a gente tem a coletiva, né, da Fitch agora. Isso. Ao meio-dia para falar um pouco justamente desse rebaixamento. De novo, o mercado já esperava. E o CDS, por exemplo, já dá a gente como grau especulativo certo, né? Pelo menos para o ano que vem. É um ponto que com certeza o pessoal deve estar em dúvida. O que poderia ser esse choque bem forte para a Fitch rebaixar o Brasil logo no ano que vem, antes do prazo do que ela falou. Não, segundo as palavras dos próprios membros da Fitch, não seria um caso de impeachment. Impeachment não provocaria um rebaixamento do Brasil. Eles falaram que vão aguardar, se ocorrer, o que vai acontecer depois, qual vai ser a perspectiva, o que vai vir de governo depois, o que eles vão propor, se eles vão manter as políticas de ajuste fiscal ou não. Eles vão aguardar, eles vão ter paciência com isso. Boa. Voltando aqui para as perguntas, a gente teve aqui o S&P perguntando se ainda vale entrar em Itaú pensando no ano que vem. Olha, S&P, a gente gosta de olhar mais médio e longo prazo, tá? E não, por exemplo, 6 meses, 3 meses, enfim. A gente gosta bastante de Itaú, é a nossa principal posição hoje nas carteiras recomendadas, enfim, por conta de valuation. A gente sabe que a desaceleração econômica e toda essa turbulência política vai afetar todas as empresas. A gente acha só que, no caso de Itaú, boa parte já está precificado ali, a gente tem uma margem de segurança boa em termos de valuation, então continua sendo ali a nossa principal posição. Itaúsa, no caso, por conta do spread, é mais uma questão tática, mas a gente gosta do case Itaú. E até para quem tem uma exposição grande a bancos, e a Itaú, no caso, vale também alguma troca tática de parte da posição por Bradesco. Se a gente for ver também o spread Itaú-Bradesco abriu bastante, então fazer esse movimento tático também é interessante, não em toda a posição, mas parte dela. Foi o que a gente fez em algumas das nossas carteiras recomendadas, tá? O João está perguntando aqui, falando da dívida da PDG, que é praticamente impagável, se você comparar com o caixa que ela gera, e qual será o fim de empresas desse tipo, né? Porque não pode ficar fazendo grupamento o resto da vida, etc. Bom, no caso da PDG, a saída que eles têm encontrado é aumento de capital, né? E é o caso das principais empresas com endividamento extremamente alto e o caixa não acompanhando, eles tendem a ter os principais sócios e donos ali fazendo o aumento de capital. Obviamente, você vai queimando o caixa ali e tem uma hora que, enfim, isso não é sustentável. Por outro lado, você tem também valuation, né? Tem uma hora que os investidores não... eles acham que o valuation está num patamar aceitável mesmo, com toda a dívida, etc. Então você pode ter também algo nesse sentido, mas a saída é aumento de capital mesmo e grupamento para se manter listada ali. Esse talvez seja o fim da PDG. A gente não recomenda exposição em real estate, muito menos PDG, por conta justamente disso, endividamento extremamente alto, equacionamento muito difícil de fazer. O Luiz está perguntando se a gente podia explicar a figura do investidor qualificado. A XP tem diversos fundos e acabam impedindo de investidores, enfim, normais ali a entrar, porque tem essa questão da parte de qualificação.
Olha, isso aí é regra de CVM e até a gente está tendo diversas mudanças nas regras aí ultimamente, tanto na parte de definição do que é investidor qualificado, como quais fundos, por exemplo, internacionais o investidor pode ou não aplicar, porque até então, na regra antiga, alguns fundos de BDR, por exemplo, só investidor qualificado podia investir, agora com a mudança da regra, investidores não qualificados podem investir. A gente aqui, eu particularmente, a gente não olha no detalhe essa questão jurídica e de meandros e detalhes ali de investidor qualificado, mas a gente pode facilmente trazer alguém ali do jurídico para sanar essa dúvida, mas não é uma questão da XP, e é uma questão de legislação CVM, então não bastaria só assinar o termo de risco, você tem uma legislação por trás que define o que é investidor qualificado, super qualificado também. A gente pode trazer um dia o pessoal, e a gente até trouxe uma vez aqui uma pessoa do jurídico para justamente explicar a diferença aí de investidor qualificado e não qualificado, e também essas possibilidades com a mudança na legislação de investimentos internacionais, mas a gente pode bater um papo sobre isso no detalhe. Teve uma pergunta aqui de Pecar, Pão de Açúcar caindo bem. Hoje, até quando a gente saiu da sala, Pão de Açúcar caía mais ainda, né, depois de todas essas quedas recentes. O que a gente teve aí foram bons dados do Carrefour de vendas ali hoje, então isso é impactando Pão de Açúcar. Agora, a gente não gosta do ativo muito por conta desse cenário macro, né? A gente viu os últimos resultados operacionais recentes do Pão de Açúcar, mostrando a parte do supermercado não estava nem conseguindo repassar a inflação, e a parte atrelada à linha branca, etc., via varejo, performou muito mal, same store sales, né? Vendas mesmas lojas de 20% para baixo. Então, realmente difícil, porque eles estão expostos ali a produtos que dependem de crédito, e a gente sabe o quanto a população está endividada, renda disponível menor, desemprego aumentando, então a gente acha que ainda deve impactar Pão de Açúcar por um tempo. Também tem a concorrência do Carrefour, o Abílio ali ajudando na estratégia, dificulta um pouco as coisas. Pecar seria o caso da gente voltar a olhar quando a gente tivesse alguma projeção ou alguma visibilidade de inversão do cenário macro, que não é o que a gente está vendo agora, tá? Então, não vale entrada em Pecar. O Thiago está perguntando se a gente podia indicar algum livro sobre valuation. Tem um livro que o pessoal fala que é a Bíblia do valuation, do Damodaran. Você pode procurar, é bem famoso. Enfim, então lá explica bastante tanto o DCF, fluxo de caixa descontado, múltiplo, e todo esse tipo de análise. Vale olhar o Damodaran. A didática dele é muito boa também. Tem vários vídeos na internet dele com algumas aulas também, vocês podem dar uma olhada. O Mukif perguntando se a gente olha M Dias branco. A gente não olha por conta de liquidez, então a gente faz esse corte de liquidez, acaba nem olhando a parte M Dias branco. Partindo aqui, a HGTX, a gente também não gosta por conta desse cenário macro. Ela vem perdendo bastante market share. Se a gente for ver, por exemplo, lojas Renner aumentando o same store sales, enquanto a HGTX, mesmo depois da reestruturação, perdendo market share. A gente vê a economia desacelerando e ainda ela perdendo market share, então impacto bem grande. A gente gosta de HGTX num ambiente mais expansionista, numa economia se expandindo, porque ela é de certa forma alavancada. Quando a economia vai bem, você consegue abrir franquias muito rápido, de uma maneira forte, mas quando a economia vai mal, você também sofre de forma alavancada, então por isso a gente não gosta de HGTX. Voltando aqui para a parte macro, etc. No programa passado a gente comentou um pouco de dólar, né? O dólar bem volátil agora, se mantendo num patamar alto, e muita gente pergunta para a gente, poxa, esse dólar um patamar alto é ótimo para a indústria, principalmente exportação, isso tende a ser benéfico para o país, etc., balança comercial.
mas você tem um efeito específico ali do dólar na economia, né, que tem um aspecto contracionista no começo e depois sim beneficia. Seria legal você explicar isso aí pra gente, Gustavo, a curva J ali, dessa apreciação do dólar. Pois é, pessoal, ficou faltando essa dúvida no programa passado, acho que não expliquei muito bem. Trouxe aqui, botar na tela, por favor. Aqui é um gráfico que é famoso na macroeconomia, chama curva J. Só para deixar bem claro, aqui é como se fosse o modelo de fora, então pensando que desvalorizar seria para baixo e não para cima. Se a gente adaptasse para o Brasil, praticamente a gente veria a figura invertida. Mas deixando bem claro que aqui o que aconteceria se ocorresse uma desvalorização, que é o que está ocorrendo agora com a nossa moeda, e por que que isso é recessivo no curto prazo e depois é benéfico no longo prazo. O que a gente quer deixar bem claro é que inicialmente, então, primeiro o que muda de início, de imediato, são os preços, tanto das exportações quanto das importações inclusive um pouco mais rápido, e isso acaba sendo mais custoso, mais excessivo. Isso acaba fazendo esse efeito aqui para baixo, a balança comercial ocorre um déficit. Então, aqueles que estão importando com preço mais caro e aqueles que estão exportando estão ganhando relativamente em dólar um preço mais barato, estão ganhando menos. Mas depois, no longo prazo, aí que aqueles que exportam conseguem fazer isso se transformar em um volume maior, porque fica mais interessante para quem está comprando de fora comprar daqui, já que eles vão conseguir comprar uma quantidade maior por um preço para eles um pouco menor, e o daqui vai conseguir vender mais, ele vai conseguir fazer com que essa desvalorização se reflita positivamente para ele, fazendo com que a balança comercial acaba se tornando positiva, o efeito dessa desvalorização no longo prazo, mas de início o que pesa mesmo é a parte da importação. Então o efeito preço ganha no curto prazo e o efeito volume ele ganha bem mais no longo prazo. Então por isso que no curto prazo ele é recessivo. Na hora que a moeda desvaloriza, os bens já estão sendo comercializados sob contratos que não podem ser quebrados. O próximo contrato, de um pouco mais médio prazo, longo prazo, esse sim vai trazer os benefícios, mas o de imediato não pode. Então demora para se disseminar essa informação, para que essa desvalorização comece a refletir nos investimentos. Por exemplo, a gente pensar uma indústria, uma Toyota, quando ela observa que está desvalorizando, demora para ela pensar que realmente agora está bem mais fácil de investir no país, de construir uma fábrica que antes custaria bem menos, agora pelo câmbio, trazer todas as peças fica bem mais fácil para ela investir nesse país. Então, esse é o efeito, pode trazer agora para a gente, se tiverem algumas dúvidas, só para deixar bem claro então. E também respondendo as perguntas da outra coisa que eu gostei do rating, perguntaram se o CDS do Brasil, o Genovais, se o CDS da Rússia é igual ao do Brasil. Não, o CDS da Rússia já está menor que o do Brasil, mesmo com a Rússia não sendo grau de investimento, o Brasil está com um CDS maior que o dela. Mas esse foi um movimento parecido com o da Rússia também. Quando ela estava para perder o grau de investimento, o CDS ela também disparou, mas depois que perdeu de fato o grau de investimento, o mercado vai acalmando, vai estabilizando, vai vendo que eles estão se comprometendo a reequilibrar as contas no longo prazo, e aí o CDS voltou para um patamar normal. O Brasil então está fazendo o movimento dela, só que atrasado, digamos assim, tá, depois do que ela já fez. Perguntaram também se o mercado começa a precificar a futura perda do investment grade. É isso que a gente falou. O CDS ele agora está em 429, mas chegou a 500. Então acho que algumas semanas, quando a S&P rebaixou, quando apresentaram o orçamento deficitário, o mercado já antecipa, ele já percebe que não vai ter como manter o grau de investimento com essas condições, com tudo que está sendo feito. E acredito que hoje o mercado ficaria surpreso se a gente conseguir manter e não se a gente perder o grau de investimento. E por último, se a saída do Levy seria um motivo para a Fitch rebaixar de vez. Acho que se ela falou que não vai tirar de uma vez, se a Dilma cair, acho que ela também vai aguardar o que vai ocorrer se o Levy cair. Acho que é a mesma linha de raciocínio, talvez até menos impactante. Boa, então, de fato, CDS já mostra ali nível de dólar que a maioria dos investidores espera o Brasil perdendo oficialmente o investment grade para ano que vem. E como o Gustavo falou, se isso não acontecer, aí sim seria surpresa, né? Mas a ver, talvez de fato tenha ficado mais para o ano que vem, porque até discursos de diretores da Moody's falando que possivelmente a revisão do rating deve ficar para o segundo semestre de 2016.
mas muita água tem para rolar até lá, porque eles já deixaram em aberto ali, ó, se acontecer alguma coisa muito drástica, a gente pode rever o rating antes desse período. Acho que se eles tirarem o Levy e aparecer algum ministro que propor voltar, acho muito difícil, acho que é praticamente impossível retomar o que estava sendo feito. Mas supondo que ocorra isso, aí sim é um golpe muito forte, porque aí vai estar se comprometendo a não fazer nenhum ajuste fiscal, isso aí não tem o que falar, porque é o que as agências olham para decidir, elas não olham para 2015, para 2016, elas olham para o longo prazo, elas querem saber se o Brasil vai conseguir estabilizar a dívida e vai deixar a macroeconomia nos trilhos, se vai conseguir estabilizar a dívida, a inflação, esse que é o ponto. Boa, indo aqui para a parte das perguntas, bastante perguntas aqui ainda para responder. O Urso fez falou uma questão interessante ali de Croton, que é uma empresa cujo um dos grandes acionistas ali foi o ministro do Lula, e se a gente não acha que se uma denúncia aparecesse na Lava Jato, poderia impactar na ação. Sim, a gente, algum tempo atrás, ali umas 3 semanas atrás, saiu alguns rumores, né, especulações de que poderia ser alguma questão de CPI do FIES, poderia entrar ali na pauta do Congresso, e isso aí teve um impacto no dia até na Croton, mas é muito questão de boato. Para a gente lembrar, o Valfrido ali, um dos acionistas da Croton, ele é bastante próximo do Lula, mas de novo, a Croton, a gente tem que lembrar, é uma corporation, né? Não é que ele é o controlador, nada disso, ele tem ali menos de 5%, mas de fato é uma coisa para ficar no radar, até então especulação, até porque primeiro, tem muita CPI na frente para rodar, a gente tem CPI do BNDES, da CBF, enfim, muita coisa para sair, e na questão do FIES, é um programa com várias regras, beneficiou não só a Croton, como diversos players ali do setor, então a gente acha que a probabilidade é um pouco mais baixa nesse sentido, mas de novo, a gente não tira isso da jogada de maneira alguma, a gente está com isso no radar, e por isso que a gente não tem uma exposição grande. Nossa exposição, se for ver na carteira, é pequena, e por isso que a gente fala que não deve se ter tanta concentração, com alguns riscos ali na frente, tá? E o SMP ainda em Croton perguntando se, com os dados divulgados ontem, a Croton deve bater o guidance de EBITDA para esse ano. Muita gente já falando, esperando a Croton ultrapassar o guidance. Geralmente ela ultrapassa o guidance. Vamos ver esse ano o que deve acontecer, mas de fato eles devem entregar um EBITDA bem consistente. Aí, principalmente com esses dados que a gente viu ontem de captação. Tem algumas perguntas aqui, eu só vou terminar com o IBR e Marco Polo. A produção aqui já está com a mão na cabeça ali e pedindo para a gente terminar, mas é rapidinho aqui. Marco Polo, a gente não gosta, é uma excelente empresa, caiu bastante, mas também a gente vê o cenário muito ruim, o macro muito ruim. A gente tem ali produção e venda de pesados indo de mal a pior, a gente viu o IBCBR hoje pior que o esperado, então parece que a gente não chegou no fundo do poço. Então a gente prefere muito mais ter alguma visão de inversão ali na questão macro, que a gente não está vendo por enquanto. Esses dados ali de orçamento para esse ano e para o próximo, de fato, estão preocupantes. Então a gente prefere não pegar a faca caindo aqui em Marco Polo, por exemplo, e esperar um pouco ter uma visibilidade melhor. É uma boa empresa, mas de novo, apesar de ter alguma exposição à exportação ali, o doméstico está prejudicando muito. Então, esperar um pouco. E para terminar, o IBR, estão perguntando que depois dessa conversão, se a IBR4 será extinta e só restará 3, acho que talvez o próximo passo seja migrar para novo mercado, alguma coisa nesse sentido, mas nada definido ainda. A gente vai ter, por enquanto, a IBR4 e 3. Obviamente, toda a liquidez migrando da PN para ON. A gente já viu há algum tempo, se for ver o gráfico, o ratio entre o IBR4 e 3, a gente vê uma migração clara ali para 3. Mesmo quem não aderiu à conversão está fazendo via mercado, então a liquidez toda deve ficar na 3, mas por enquanto a gente já vai ter ainda o BR4. Bom, pessoal, é isso. Não deu tempo de terminar aqui com as questões, mas a gente tem
XP Connection toda segunda, quarta e sexta às 11h30, então a gente pode fazer a continuidade ali na próxima segunda-feira. A gente sempre tenta fazer esse bate-bola, falar um pouco do pano geral, né, lá fora, aqui a parte macro na economia, o fiscal, também a política, e também tirar as dúvidas de vocês na parte fundamentos, na parte micro ali de empresas, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Bom fim de semana para todo mundo e a gente se vê na segunda-feira. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê mais. Como o Kim falou, aproveitem bastante o final de semana.